Bom, pessoal, esse material refere-se à parte prática da instrução de servlets, tá? É um conteúdo introdutório, mas que serve como ponto de partida aí para que vocês possam estudar mais a fundo a utilização de servlets em projetos Java Web, ok? Vou começar aqui apenas mostrando o meu projeto, tá? Eu estou com um projeto Sistema Reserva aqui, que está orientado, que está organizado de forma bastante simplória em três camadas, tá? Onde eu tenho camada controlador, camada repositório e a camada web, tá? A interface, que aqui é representado pelas minhas páginas JSP, tá? Eu vou utilizar a página JSP ao invés de página HTML, porque mais à frente a gente vai utilizar esse mesmo projeto para seguir com as orientações de criar interfaces web dinâmicas, tá? E isso não é possível criar com HTML, tá? HTML é conteúdo estático, ok? Primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser um pacote para conter todos os meus servlets, tá? Então eu clico aqui na minha estrutura raiz, New Package, tá? E eu vou colocar aqui .servlet, ok? Criei um pacote vazio aqui. Então vamos lá. Meu sistema, tá? Eu estou aqui com um repositório usuário, tá? Foi implementado aqui Singleton, o padrão Singleton nesse repositório, e ele possui o cadastrar e o listar. A gente vai focar aqui na parte de cadastrar, ok? Tanto esse repositório quanto o controlador, eles sofreram a intervenção para implementar o padrão Singleton, tá? O controlador aqui também implementa o padrão Singleton, tá? E disponibiliza o método cadastrar e o método listar. Novamente, a gente vai utilizar o padrão, perdão, a gente vai utilizar a funcionalidade de cadastrar, ok? Seguindo aquele padrãozinho simplificado, tá, de organização, a gente vai criar um servlet para cada funcionalidade do sistema, tá? Não é a melhor organização de projeto, mas é a mais simples para entender. Então vamos seguir nessa linha da simplificação, ok? Então vamos lá. Como a minha funcionalidade é de cadastrar, o meu servlet vai se chamar cadastrar usuário servlet. Tá? Aqui eu estou com minha classe básica usuário aqui. Meu usuário só possui um código e um nome. Tá ok? Então vamos seguir. Vamos lá. Cliquei com o botão direito aqui em cima do pacote. New Servlet. Está aqui no finalzinho. Ok? Então, cadastrar usuário servlet é o nome do meu servlet. Ok? Vou clicar em Next. Ele vai mostrar para mim, na próxima janelinha do Wizard, a parte para modificar o URL Mappings, tá? Essa URL é onde o servlet vai escutar, o que significa que toda vez que eu botar no meu sistema /cadastrar usuário servlet, esse servlet ele vai responder à requisição, ok? Dou um next aqui, não mando ele criar o construtor e mando ele implementar apenas o do post e do get, que é apenas o que eu vou precisar, ok? Vou dar um finish aqui e ele abriu aqui a minha implementação do meu primeiro servlet, tá? Vou remover esses comentários aqui apenas para facilitar, tá? Vai ficar um pouco mais fácil de enxergar, ok? E tá aí o meu cadastrar servlet, tá? Vamos colocar aqui apenas uma anotação de programador para que a gente consiga identificar qual foi o método que foi chamado, ok? Então, quando ele chamar o do get, a gente vai perceber aqui no console de execução que ele vai imprimir do get. A mesma coisa para o do post, sendo que ele vai imprimir aqui no do post, ok? Então, criado o meu primeiro servlet, a gente vai ver se ele está funcionando. Então, vamos rodar o sistema. Vou dar um run as run on server, tá? Eu vou clicar em next aqui e dar um finish, tá? Ele vai abrir o browser aqui e pronto. E aqui ele está mostrando a minha página index.html, tá? Que é um conteúdo estático apenas. Mas o que a gente quer fazer é testar esse servlet. Então a gente vai acessar o URL que o servlet está escutando, ok? Então eu vou colocar aqui no finalzinho, ó, sistema reserva, que é o nome do meu sistema, tá? E eu coloco o meu usuário servlet, que é o URL que esse servlet escuta. Quando eu pressiono Enter, ele
atinge o método do get. Então significa que o nosso servlet está funcionando. Tá? Mas isso não é uma submissão de formulário. Tá? Eu quero cadastrar o meu usuário. Então para isso eu vou precisar oferecer para o usuário um formulário web para que ele possa preencher os campos, clicar em cadastrar e esse usuário ele é finalmente cadastrado no meu banco de dados, ok? Então vamos lá, vou fechar o browser aqui, tá? E vou criar aqui em Web Content, que é onde ficam minhas páginas web, uma página JSP, tá? O menu sumiu um pouco do vídeo aqui, então vou fazer o seguinte, cliquei em Web Content aqui, tá? Eu vou em File, pode ser com o botão direito aqui, tá? Com Web Content, só não vou continuar com o botão direito porque ele fugiu aqui ao escopo do vídeo. Então vamos lá, botão direito lá, New, Order, tá? Aí na janelinha que abriu eu digito JSP, tá? E aparece JSP File, ok? Eu dou um Next, seleciono aqui Web Content, que é onde vai ficar o meu arquivo JSP, e coloco aqui minha funcionalidade, minha tela, né? Então vai ser minha tela de cadastro usuário, ok? A minha interface vai representar o cadastro de usuário. E eu clico em Finish, tá? Vocês percebem que ele criou um conteúdo HTML padrão, tá? Com um título padrão aqui. E ele colocou uma anotação lá em cima mostrando que a linguagem utilizada na página é Java, tá? Mais na frente a gente vai ver como é que a gente utiliza esse recurso de Java nas páginas de JSP, ok? Por hora a gente vai apenas criar um formulário web aqui, ok? Criando um formulário, meu usuário ele só precisa de um nome para ser cadastrado, ok? Então vou criar um campo de input aqui do tipo texto, que vai ser o nome do usuário, tá? Percebam que esse name aqui é bastante importante, tá? A gente vai utilizar ele na parte Java, tá? Lá dentro da servlet, ok? Criando o BR, para quebrar a linha, só para organizar. Vou gerar um outro campo input aqui, vou colocar o type dele submit, que é o meu botão, tá? Vou colocar um texto dentro do botão, cadastrar, ok? Aí aqui, o meu formulário me entrega duas opções, tá? Esse método aqui, a gente vai utilizar ele como sendo post, tá? Isso aqui, se a gente não definir como estava antes, deixar vazio dessa forma aqui, ele entra como método get, tá? Ou seja, ele passa esses parâmetros aqui pela URL do navegador, tá? Pela URL de acesso, tá? E o servlet responde à requisição através do get. Se eu colocar esse cara para ser post, o servlet responde a essa requisição utilizando o método post, ok? A gente vai ver isso em funcionamento agora mesmo, ok? E o que é esse atributo aqui, action? Isso aqui indica para onde o meu formulário é submetido, ou seja, é uma URL. Como o nosso servlet escuta exatamente uma URL, o que é que a gente vai fazer? O formulário de cadastro de usuário vai ter uma action apontando para onde o meu servlet de cadastrar usuário escuta, tá? O que significa que quando eu clicar aqui em cadastrar, ele vai submeter para essa URL, tá? Atentem para não colocar a barra, tá? Porque isso gera erro, tá? Então, esse formulário é submetido para essa URL e quem está escutando essa URL é esse servlet. Significa que os dados vão ser enviados ou para o do get ou para o do post, a depender do método que é setado, ok? Então, vamos lá, run on server, tá? Vou dar um finish aqui, e aí eu vou colocar a URL para minha tela, cadastro usuário.jsp. Vai mostrar o meu formulário simplificado, se eu preencher qualquer coisa aqui e clicar em cadastrar, como ele está setado para post, ele deve imprimir aqui embaixo no meu console a palavra do post. E foi exatamente o que aconteceu, porque isso é o conteúdo desse meu servlet aqui do método do post, ok? Mas aí tem um detalhe, tá? A gente vai cadastrar um usuário e esse formulário ele envia para a gente informações como o nome do usuário. Então a gente tem que ser capaz de pegar esse nome do usuário, né?
porque a gente vai criar um objeto do tipo usuário e vai chamar o método cadastrado controlador, e o cadastrado controlador, obviamente, chama o cadastrado repositório cadastrando no banco de dados. Tá? Então, como é que a gente pega essa informação aqui? Aí é onde a gente vai utilizar esse nome usuário aqui. Tá? Quando a requisição chega no servlet, ela chega em forma de objeto. Olha aqui, HTTP servlet request. Então, o que a gente vai fazer é, na request, a gente vai tentar pegar um parâmetro. Que parâmetro é esse? Ele pega o parâmetro pelo nome. Tá? E que nome é esse? É esse parâmetro aqui que é passado. Um nome usuário. Um name, nome usuário. Ok? E, obviamente, aqui ele retorna para mim um string. Tá? Ah, e se esse parâmetro que eu passar aqui for do tipo numérico? Ah, se ele for do tipo numérico, eu tenho que pegar ele como um string e fazer uma conversão utilizando a classe integer. Tá? Mas isso aí a gente vê depois. Ok. A minha funcionalidade diz apenas que... meu projeto diz apenas que o usuário só precisa de um nome. Considerando aqui que na classe usuário, o código é gerado pelo banco de dados. Tá? Só para simplificar. Então aqui eu vou criar um novo usuário, que nesse momento está vazio. E o nome desse usuário eu preciso setar. Usuário.setNome. E aí eu coloco o nome que me foi passado como parâmetro. E aí, meu usuário agora está preenchido com os dados que foram preenchidos na interface. Maravilha, é exatamente isso que a gente quer. E agora, como é que a gente cadastra esse cara no banco de dados? Tá? Lembrando daquela estruturinha de 3 camadas, a primeira camada é a interface, a segunda camada é controlador. Então, a partir da tela, tá, a gente vai chamar os controladores e não os repositórios. Tá? Como eu falei que esse controlador aqui implementa o padrão singleton, a gente consegue a instância dele através do getInstance. Então, aqui em controlador usuário.getInstance, ou getInstância, a gente consegue uma instância do nosso controlador. Ok? Agora sim eu posso chamar o método cadastrar nesse controlador. Tá? Controlador.cadastrar recebendo o usuário. Qual usuário que eu quero cadastrar? O usuário que eu acabei de criar aqui, o objeto usuário que eu acabei de criar. E eu passo para ele. Simples assim, ok? Tá? Lá nesse meu controlador tem um system out, tá? Que é um log de desenvolvedor, que é só para a gente saber se o usuário foi cadastrado com sucesso, tá? Ou se esse usuário já existe no banco de dados, já está cadastrado e obviamente não foi cadastrado com sucesso. Tá? Então, quando a gente chamar esse cadastrar aqui, o controlador vai fazer a validação, vai decidir se cadastra ou não e vai imprimir uma mensagem aqui no console. Ok? Vamos testar isso aqui. Run as, run on server, tá? Vou dar um finish. Eu normalmente mando ele restartar o servidor, tá? Porque o Tomcat é bastante rápido quanto a esse reboot. Tá? E aqui eu vou acessar minha tela, cadastro usuário.jsp. Ok? Vocês vão perceber que não tem mensagem de sucesso agora. Essas mensagens de sucesso a gente vai trabalhar com elas somente quando a gente trabalhar com mais a fundo a parte de JSP. Então vamos lá. Limpei o log aqui só para ficar fácil de visualizar. Eu vou cadastrar o meu usuário. Tá? Cliquei em cadastrar, ele executou do post e me disse cadastro do usuário, né? Colocou o nome do usuário que eu cadastrei aqui, com sucesso. Se eu tentar cadastrar um outro usuário, percebam que ele me direcionou aqui para uma página inexistente, uma página em branco, na verdade. Porque não existe um redirecionamento formal. A gente vai trabalhar isso depois. No cadastro usuário.jsp, se a gente tentar cadastrar exatamente o mesmo usuário, percebam o que é que ele vai dizer. Quando eu mandar cadastrar, ele diz que o cadastro não foi realizado. Tá? Por quê? Essas validações de cadastro estão dentro do controlador. E o meu controlador é chamado aqui na minha servlet. Então percebam que agora o projeto está todo integrado. Tá? Minha interface manda para a servlet, minha servlet chama o controlador chama o repositório, e o repositório, por sua vez, pode inserir no banco de dados ou não. Ok, pessoal? Então, o conteúdo básico de criação de servlet é simplesmente esse. Tá? Então não tem muito mistério quanto a isso. Tá? Só as configurações do servlet que podem diferir um pouquinho, que em alguns casos essa configuração aqui pode ir para o XML. Mas fora isso,
É só esse conteúdo para a criação de uma servlet.